2h08, a gente vai a Brasília conversar com o flamenguista Ivan Brandão, que terá o Inter pela frente nas oitavas da Copa Libertadores da América, mas agora o assunto é outro, Ivan. A gente vai falar sobre esse aumento do IOF e de um impacto que isso pode ter nos lojistas diretamente, que tem preocupado o setor produtivo. Boa tarde para você. Boa tarde, Ale, Larissa. Acho que mesmo pegando o Internacional aí, a vida do Flamengo tá mais fácil do que a do ministro da Fazenda, pelo menos, porque hoje o Fernando Haddad, fazendo aquelas portarias, né, no Ministério, falou quase 20 minutos ali com a imprensa por causa de tudo isso que a gente já ouviu agora o João Pedro falar no comecinho, né, as discussões sobre o IOF, daqui a pouquinho o Márcio Rocha vai trazer mais informações, mas o que tá pegando mesmo é a história, né, Ale, do risco sacado, né? Muita gente foi apresentada agora a esse termo, muito embora já saiba na prática, na vida, como que ele funciona, né? Então, só para explicar rapidinho, se o Alexandre, Larissa, compra ali na minha loja um produto e ele paga R$2.000 por ele, divide em 5 vezes, que é bem a cara do Alexandre, né? Não se planeja ir para as compras. Com certeza. Ele vai dividir no cartão e tal. Ele vai pagar essa compra em 5 meses, né? Em 5 parcelas lá de R$400. Mas eu, como lojista, vou antecipar esses 2.000 direto do banco, enfim, que eu tenho conta, e eu vou antecipar esse dinheiro, eu vou ter os 2.000, enquanto o Alexandre vai demorar os 5 meses lá para pagar. Obviamente, isso gera algum custo, né? Tanto é que geralmente a compra a prazo tem uns juros ali embutido, né? E o último decreto do governo, esse que causou tanta repercussão aqui das medidas econômicas relacionadas ao imposto sobre operações financeiras, passou a considerar esse tipo de antecipação, né, o risco sacado, como uma operação de crédito. Então, se ele é uma operação de crédito, o IOF vai incidir ali sobre também, vai aumentar e vai ter um custo, aliás, um custo muito grande, né? Os especialistas falam aí em custo bilionário. Uma coisa é eu vender um produto para o Alexandre, né? Uma outra coisa é fazer centenas de vendas todos os dias e com esse valor incidindo ali. Isso pode, obviamente, causar um grande custo, né? Para quem produz, para quem vende. E, obviamente, isso pode ser repassado também ao consumidor, né? Porque, enfim, vai encarecer um pouco os produtos. E aí houve um pedido do presidente da Câmara, Hugo Motta, para que o ministro da Fazenda revogasse esse trecho do decreto, que fala especificamente sobre o risco sacado. E foi a primeira pergunta feita ao ministro hoje, quando ele chegava para trabalhar na sede do Ministério da Fazenda. E aí o Haddad falou que é o seguinte, a gente tem um acordo com os presidentes das duas casas, né, com Hugo Motta e com Davi Alcolumbre. Primeiro, para corrigir qualquer calibragem nesse texto, calibragem seria esses ajustes, né? Vamos revogar esse decreto, vamos mudar tal outro, vamos mudar outro trecho. É preciso corrigir distorções no sistema financeiro, com outras medidas. Lá na frente, na entrevista, ele cita a questão da desoneração da folha, por exemplo. Mas quando foi perguntado que tipo de distorções serão corrigidas e quais serão as medidas, ele não quis antecipar. Falou que isso gera muita especulação e ele não quis antecipar. Quando anunciar, vai ser uma coisa já pactuada. E a outra forma que ele discutiu com os presidentes do Congresso é reforma estruturante. Então, tem aqui até a frase dele aqui, ó, que qualquer alteração vai ser feita por reforma. Então, só para resumir a história, né, a gente tem lá o prazo que o Congresso deu para o ministro da Fazenda de 10 dias para ele achar alternativas à alta do IOF. A gente tem a possibilidade de que a Câmara suste esse decreto, né, derrube esse decreto do governo. E aí, quando a gente fala em reformas estruturantes, a gente está falando de coisas muito para frente. É positivo? É positivo. O Congresso acha positivo, o Planalto acha positivo, o presidente Lula falou disso no final de semana, mas é algo que demorado. Só o grupo de trabalho da reforma administrativa tem 45 dias para apresentar um texto. Então, não é algo que vai ser muito por agora. E pelas respostas do ministro Haddad, Ale e Larissa, não deve haver de cara revogar essa parte do decreto. Eles vão substituir alguma coisa, como ele usou esse termo aqui, né? Calibragens no decreto. Então eles vão calibrar, não necessariamente derrubar essa parte. Mas por que isso gera muita insegurança? Porque ele está valendo desde ontem. Então vai que lá na frente, de fato, a Câmara derrube o decreto, ou o governo decida derrubar esse trecho que fala sobre o risco sacado. E todo esse valor que os comerciantes, os produtores já pagaram, faz o quê? Né? Imagina eu saber que vou pagar mais
com a certeza de que lá na frente não vai existir esse decreto, porque eles estão conversando justamente nesse sentido de derrubá-lo. Então, é algo que gera muita insegurança e, obviamente, a gente vai repercutir isso aqui também ao longo do dia. Mas foi interessante, ali, só para concluir, que ele fala assim: quando anunciarmos, será uma coisa já pactuada. E não foi bem o que a gente viu quando houve o aumento do IOF, né? Tanto é que, no mesmo dia em que o governo editou o decreto, eles precisaram voltar atrás com as movimentações internacionais e tal, porque o mercado não tinha sido ouvido. Então, não estava pactuado quando editou o decreto. Então, parece que há também agora um cuidado maior do ministro da Fazenda em relação a essas, para usar o termo que ele mesmo usou, calibragens, né? Mas o Haddad foi claro ao dizer que não dá para ficar definindo as medidas econômicas, a política econômica do país de decreto em decreto. Então, que é algo muito ruim, ele tem um decreto e aí revoga o decreto, faz outro decreto, não. Então ele quer manter esse diálogo e nesse meio todo a gente tem de um lado o prazo para o governo dar uma alternativa alta do IOF, do outro lado a Câmara com essa ameaça constante de que vai pautar aquele projeto de decreto legislativo para assustar, para derrubar o decreto do governo. Para saber, realmente, você disse que a coisa não foi muito bem acertada, não foi muito bem conversada, não só no aspecto de que o próprio ministro Haddad teve que voltar atrás no próprio dia, como também naquela declaração sobre se tinha conversado ou não com o presidente do Banco Central, né? O Dario Durigan, secretário executivo da Fazenda, chegou a dizer que o aumento do IOF tinha sido tema de conversa entre o ministro Haddad e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e que Galípolo tinha assentido com esse aumento, e depois Galípolo se manifestou dizendo que não sabia de nada disso, que não tinha concordado com nada. O próprio Haddad veio a público botar panos quentes e dizer que, de fato, isso não tinha sido conversado com o presidente do Banco Central. Fato é que o governo tem que recalcular a rota e tentando aumentar essa arrecadação de alguma forma, tentando chegar a um consenso com os presidentes do Congresso. Certo, Ivan? Isso, não, esse recálculo da rota em relação ao risco sacado, ele é muito importante porque muitas vezes a gente está aqui falando de macroeconomia e isso não nos atinge. Quer dizer, atinge, mas não está na nossa realidade, né? Mas aí quando a gente está falando aqui de algo que quem não compra a prazo no país, né? Qual lojista não vende a prazo? Uhum. A gente tá vendo aqui economistas falando que isso pode duplicar custo de produção. Isso afeta varejo, indústria de automóveis. Então, assim, é algo realmente impactante na vida das pessoas mesmo, né? Então, é algo que o governo precisa, mas as respostas achei meio ensaboadas no sentido de que, por mais que esse decreto passe a não valer logo mais na frente, não vai ser simplesmente sustando, ele vai ter, usando mais uma vez aqui o termo dele, uma calibrada. E eu vou cobrar os R$2.000 lá, viu, Alexandre? Beleza, manda mensagem aí, a gente vê o que a gente faz. Tá certo? Amanhã às 2 da tarde a gente volta a se falar aqui nesse horário. Valeu, Ivan. Valeu, abraço.